quando em breve seriam atacados por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Seria destruída. E os recabitas moravam ali próximos. Moravam em cabanas. E então, Deus usa os recabitas para dar um exemplo, para dar uma lição nos judeus. E Deus ordena então para Jeremias que ele vá até os recabitas. Os recabitas, na certa, nunca esperaram aquela visita. Eles sabiam, é claro, que Jeremias era um profeta de Deus. E nunca esperavam, de repente, uma visita do profeta, principalmente numa ocasião dessas, em que o fim estava próximo, a destruição estava próxima. E Jeremias vai, então, até os recabitas e, segundo a ordem de Deus, ele convida tanto o líder como os principais líderes. É claro que ele não podia levar todos os recabitas, que não caberia numa câmara lá no templo, né? Mas ele leva ali os seus líderes, os seus representantes, e leva-os até a câmara. E ali dentro do templo, uma parte, uma sala do templo, uma câmara, ele então coloca diante deles taças de vinho, e contendo não apenas um vinho normal, mas um vinho embriagante. E oferece então a eles. E espera pela sua reação. Nós vemos aí que Jazanias era o porta-voz dos recabitas, era o líder nessa época. E ele então, de comum acordo com os seus irmãos, ele responde então a Jeremias que eles não bebiam bebida alcoólica, porque eles tinham um compromisso com Jonadab, que foi o seu líder, que foi o seu patriarca. E esse compromisso foi feito e eles obedeciam, mesmo que já haviam passados aí mais de 200 anos que esse compromisso havia sido feito. Eles eram fiéis a esse compromisso, eram fiéis à sua liderança e concordavam com a sua liderança e decidiram, fiéis realmente a essa liderança e a esse ensino de sua liderança. E sabiam que era correto aquele ensino e que era de Deus aquele ensino. E eles precisavam então continuar perseverando nisso. Então aí eles indicam a temperança, que é o domínio próprio, e indicam uma obediência muito grande à sua liderança, uma submissão muito grande, e também eles indicam aí a união que havia entre eles em torno desse bom costume que eles tinham, desse bom temperamento que eles tinham, demonstrando uma integridade diferente das outras pessoas. Então agora Jeremias usa esse episódio para então dar uma lição nos judeus. Isso sempre coordenado, inspirado por Deus. Então Jeremias se chega agora para os judeus e diz para eles: olha que coisa impressionante. Os recabitas são fiéis a Jonadab, um homem, um líder. São capazes de, depois de mais de 200 anos, ainda continuarem fiéis, obedientes, íntegros a um concerto, uma aliança feita com um homem. E vocês, de mais de séculos e séculos e séculos, com a lei de Deus, com as normas que Deus deu para vocês, com os milagres que Deus fez, tendo feito uma aliança através dos seus pais com o próprio Deus, um compromisso. E Deus não é homem, não morreu como Jonadab morreu, e os recabitas continuam fiéis. Deus não morre, é eterno. Então a aliança com Deus deveria sempre prevalecer
deveriam todos os judeus serem fiéis a essa aliança, nunca quebrar essa aliança, custasse o que custasse, deveriam seguir a temperança e o equilíbrio e nunca se desviarem dessa aliança. Mas, ao contrário dos recabitas, então Jeremias lhes transmite a mensagem de juízo de Deus, porque eles não cumpriram a aliança com Deus, não foram fiéis em sua aliança com Deus, sendo que Deus era superior e muito superior, e é claro, pode nem se contar a superioridade de Deus em relação a Jonadab, o líder dos recabitas, que já havia morrido há muitos anos. A aliança era eterna e não podia ser quebrada. Então veja bem que é dada aos recabitas uma promessa de Deus de que nunca faltaria um membro daquele clã junto a Deus. Sempre estariam servindo a Deus, sempre haveria um representante seu servindo a Deus. Enquanto que aos judeus foi prometido o juízo, mostrando realmente e novamente que eles mereciam o juízo, que viria logo a seguir através de Nabucodonosor. Nós temos aí um quadro na nossa lição para fazer uma comparação entre os recabitas e os israelitas. Vamos ver aí. Os recabitas mantinham os votos feitos a um líder humano, enquanto que os israelitas quebraram a aliança com o Todo-Poderoso. Os recabitas obedeciam às leis que tratavam de questões temporais, e os israelitas recusaram-se a obedecer às leis divinas, que eram eternas. Os recabitas obedeceram por 200 anos, mais de 200 anos na verdade. Os israelitas desobedeceram por centenas de anos. Os recabitas seriam recompensados, enquanto que os israelitas seriam castigados. Agora, dentro do nosso texto áureo, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 18, diz: E não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Veja bem que a palavra de Deus nos ensina a não nos embriagarmos com o vinho em que há contenda. É evidente aí que Paulo não está falando apenas a respeito da bebida alcoólica, que embriaga a pessoa, que faz com que a pessoa de repente comece a falar o que não deveria, comece a agir como não deveria, né? E ele fica aí meio que entorpecido, né? E fala e age de maneira que não deveria, fica sem controle. Mas aqui nós podemos entender que não apenas do lado da bebida ou das drogas, né, dos vícios em geral, que fazem com que a pessoa fique incontrolável, mas Paulo também está falando de outras coisas que podem embriagar as pessoas. Por exemplo, a sede de poder pode embriagar uma pessoa. A pessoa fica sem controle, porque ele deseja tanto ser alguma coisa que ele não é, ou não pode ser, ou não está na hora de ser, que ele acaba fazendo coisas, se comportando de uma maneira que não deveria, acaba caindo em pecado. A sede, por exemplo, pelas riquezas, o desejo pela riqueza, o amor excessivo ao dinheiro, também é embriagante, porque a pessoa, na busca dessa riqueza, faz coisa, age de maneira tal que o leva ao pecado, ao afastamento de Deus. Então ele está embriagado por isso. A inveja, por exemplo, pode embriagar a pessoa de uma tal maneira que ele deseja tanto ter o que o outro tem, que ele acaba fazendo alguma coisa, agindo de alguma maneira, que o prejudique em sua vida com Deus. E isso sempre traz contenda, ou seja, divisão, brigas, separação. Sempre vai trazer um problema na comunhão da pessoa, tanto com a igreja como com Deus.
Então Paulo diz que nós nunca devemos nos embriagar com esse vinho em que há contenda. Nunca devemos estar aí descontrolados, porque vai causar uma contenda, uma divisão, uma separação, tanto com a igreja quanto com Deus.